Olá, a reflexão de hoje é do capítulo 12º do Evangelho segundo o Espiritismo. Pagar o mal com o bem. Neste capítulo, nós encontramos algumas frases emblemáticas que exigem de nós uma reflexão mais aprofundada. Amai os vossos inimigos. Fazei bem aos que vos odeiam. Orai pelos que vos perseguem e caluniam. Emprestai sem nada esperar. É difícil. Amar os inimigos é difícil. E Jesus nos diz que os maus se amam entre si. E que se nos dermos bem com aqueles com os quais nós nos afinamos, não estamos fazendo nada demais. Amar o próximo, ele nos diz, é o princípio da caridade. Amar o inimigo é o grau mais sublime da caridade. Para amar o inimigo, nós temos que passar por cima do orgulho, passar por cima do egoísmo. Aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, nós grifamos um trecho que nós consideramos bem interessante para a nossa reflexão. A palavra amar, utilizada por Jesus neste ensinamento, pode causar algum equívoco quanto à sua interpretação, pois ele não quis dizer que devemos ter pelo inimigo a mesma ternura que temos por um amigo. A ternura requer confiança e não podemos depositar confiança em uma pessoa sabendo que ela nos quer mal. Não podemos ter por ela a mesma demonstração de amizade, sabendo que ela pode abusar dessa amizade. Entre pessoas que desconfiam umas das outras, não pode haver a mesma simpatia que existe entre aqueles que possuem as mesmas ideias. Quando encontramos um inimigo, não podemos sentir por ele a mesma alegria que sentimos quando encontramos com um amigo. Esse é um trecho que eu considero muito interessante, muito bacana. E outro parágrafo lá embaixo. Amar os inimigos não é ter por eles uma afeição forçada, que não seja natural, já que o encontro com inimigos faz bater o nosso coração de uma maneira diferente da que quando encontramos um amigo. Amar os inimigos, segundo este ensinamento de Jesus, é não ter contra eles nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar o mal que eles nos fazem sem impor condições e sem ter segundas intenções. É não colocar nenhum obstáculo à reconciliação. É desejar-lhes o bem em vez do mal. É alegrar-se pelo bem que lhes aconteça em vez de ficarmos tristes. É socorrê-los em caso de necessidade. É não usar palavras nem cometer atos que possam prejudicá-los. Enfim, pagar-lhes todo o mal com o bem, sem intenção de humilhá-los. Quem fizer isso
estará seguindo o mandamento: amem os seus inimigos. Simples assim. Falar é bem fácil. Executar e modificar o nosso coração já é um pouquinho mais difícil, né? Porque aqui fica muito claro, nestes dois trechos do Evangelho, que nós temos que levar em conta a afinidade. Nós vamos ficar felizes quando nos encontramos com aqueles com os quais temos afinidade. E o nosso coração vai bater de uma forma diferente quando nós encontrarmos aqueles que nós não temos afinidade. Então, amar o inimigo não é ter afeição por ele, é não ter ódio, é não ter rancor, é não ter desejo de vingança, é perdoá-lo, é não pôr obstáculo à reconciliação, é desejar o bem, ficar feliz quando o inimigo prosperar, tiver uma aquisição legal, ficar feliz, alegrar-se com o bem que o atinge, é estender-lhe a mão em caso de necessidade. Se o nosso inimigo adoecer, não tiver ninguém quem cuide, nós termos a coragem de ir lá e fazer o que for necessário. É abster-se por atos e palavras de tudo o que possa prejudicá-lo. Ficar falando mal, contando as coisas ruins que ele nos fez. Enfim, é pagar o mal com o bem. Nunca humilhar o inimigo. E quando a gente fica voltando ao assunto, contando, explicando, falando, nós estamos humilhando a pessoa. E se caso a pessoa já tiver passado por outro lado, já tiver desencarnado, pior ainda. Porque a gente fica comentando situações e assuntos que faz com que aquela pessoa fique mal do outro lado. Dizer, olha, eu já não sou mais assim, eu já modifiquei, eu já reavaliei a minha conduta. Então nós precisamos tomar muito cuidado quando nós fazemos comentários de atitudes indesejadas que as pessoas cometeram para conosco, porque é falta de caridade. E fica muito claro no texto que é pagar o mal com o bem e nunca humilhar as pessoas que cometeram atitudes negativas para conosco. Se nós conseguirmos colocar estes preceitos em prática, ele deixa claro isso, né? Nós estaremos cumprindo o mandamento: amai os vossos inimigos. É interessante que essas reflexões são tão aprofundadas que para os inimigos, né, a gente ter uma atitude boa, honesta, faz com que o incrédulo diga que esses preceitos são um absurdo. Um absurdo, a pessoa passou por cima de você e agora você está estendendo a mão, está cumprimentando, está sorrindo, está ajudando. Porque o inimigo, o materialista, ele vê no inimigo uma pessoa perniciosa que lhe perturba o sossego, chega a desejar-lhe a morte. Tem desejo de vingança. Não tem desejo nem propósito de perdoar. Acha o perdão fraqueza. O materialista diz, eu não tenho sangue de barata,
eu não vou deixar passar por cima de mim, né? Porque ele só entende a vida aqui, na rasante, na matéria. Guarda rancor, desejo de vingança. Eu nunca vou me esquecer de um programa evangélico que eu assisti, onde eu vi uma senhora cujo filho havia sido assassinado e que ela decidiu salvar o assassino de seu filho. E ela foi no presídio, várias vezes ele não quis recebê-la, até que ela conseguiu que ele a recebesse, e ela fez amizade com ele, levava coisas para ele, alimento, roupa, e ela conseguiu fazer com que ele se tornasse evangélico, porque ela dizia, meu filho já partiu. E eles acreditam que o filho dela, que foi assassinado, estaria com Jesus. Então ela dizia, meu filho já partiu, já está com Jesus. E esse está nas malhas, nas mãos do Satanás, então eu tenho que salvá-lo. E ela conseguiu perdoar o assassino e ainda trabalhou para que ele se tornasse evangélico. Eu achei quando ela fez esse depoimento, foi a coisa assim que mexeu realmente com as minhas entranhas. Eu achei aquilo o exemplo mais maravilhoso do cristão, né? Perdoar o assassino do filho e ainda trabalhar para que ele se tornasse cristão. Para mim foi assim um dos exemplos maravilhosos de santidade dessa senhora, não é? Então nós espíritas cristãos, não é? Nós devemos refletir sobre essa atitude dessa senhora, né? Espírita tem uma maneira de ver diferente, não é? O olhar vai para o passado, vai também para o futuro, porque nós acreditamos na reencarnação, né? Então, o presente é um momento e nós sabemos que a destinação na nossa Terra é de expiação e de provas, né? Nós estamos aqui para nos acertar com o nosso passado e também trabalhar pelo nosso futuro. Então, vejam, nós temos um elemento a mais para trabalhar o perdão, né? O ponto de vista mais elevado que o espírita tem faz com que ele veja as coisas do alto, não é? Com menos amargura, sabendo que tudo na nossa vida é aprendizado, não é? As situações da convivência humana ou das circunstâncias se tornam mais amenas. Meus queridos, e nós precisamos refletir sobre isso. Então vejam que aqui no Evangelho segundo o Espiritismo fica bem claro, ó, para aquele que crê, especialmente para o espírita, a maneira de ver as coisas é completamente diferente. Ao observar os fatos, olhando para o passado, também para o futuro, ele percebe que a vida presente não passa de um momento. O espírita também sabe que, pela própria destinação da Terra, na Terra é natural encontrar nela homens maus e perversos. Sabe que a maldade da qual é vítima faz parte das provas que precisa suportar. O esclarecimento maior que possui faz com que ele veja os problemas da vida de maneira menos amarga, venham elas dos homens ou das coisas. Se o espírita não reclama das provas, não deve reclamar também dos que servem de instrumento para que essas provas se cumpram. Em vez de se lamentar, deve agradecer a Deus por querer experimentá-lo. Deve agradecer também àquele que lhe oferece a oportunidade de testar a sua paciência, a sua resignação. Esse pensamento leva o espírita naturalmente ao perdão. Ele sente que quanto mais generoso for, mais se engrandece aos seus próprios olhos, ficando desse modo fora do alcance do ódio do seu inimigo.
puxa vida, que coisa, como a doutrina espírita é maravilhosa. Vejam que esse pensamento nos induz ao perdão. E quanto mais generosos formos, mais conseguiremos formar uma couraça protetora em torno de nós. Essa couraça que nos protegerá contra os nossos inimigos. O ser humano inferior sente ódio, rancor, desejo de vingança. O ser humano de alma nobre, mais elevado, é generoso, procura sempre compreender o seu próximo. E ainda vamos além, não é? Os inimigos desencarnados, né? Quando Jesus, se alguém te ferir na face direita, também oferece a outra. Então nós vamos tendo atitudes de generosidade, sem vingança. O espírita jamais pode ser vingativo. Jamais o espírita pode guardar ódio em seu coração. Nós sabemos que no passado havia os duelos, onde as pessoas viam as últimas consequências por conta da honra. Hoje em dia, nós já sabemos que esse tempo já passou e que nós temos que seguir adiante, olhar sempre para frente, perdoando, amando, buscando o entendimento. Que essa reflexão possa calar fundo em nosso coração e que nós possamos ter paz, serenidade e harmonia para com todos. Que Jesus nos sustente e nos abençoe. Um abraço a todos.